Fala, gente. Esse vídeo é uma resposta ao vídeo que o Felipe Castanhari fez sobre o que se passa na Venezuela. Eu tendo a crer que, ao fazer o vídeo, o Felipe Castanhari se assessorou de pessoas com o viés de esquerda, que possuem uma certa tolerância com o que lá está acontecendo. Argumentos do tipo: a culpa é da queda do preço do petróleo e o Maduro não é bom, mas a oposição de direita que lá existe é igual ou pior do que ele. São coisas que me levam a pensar isso. Me impressionou também a leniência do Castanhari com o ditador Maduro e com o próprio Chávez, sendo o segundo quase colocado como um ser divino. Com a história narrada no estilo clichê esquerdista de o pai dos pobres contra as elites. Certamente, isso também me leva a pensar o que eu já falei anteriormente. Nesse vídeo eu vou focar apenas em um ponto do que ele falou, que para mim é o principal de ser entendido sobre o que acontece hoje na Venezuela. Segundo Castanhari e o seu vídeo, a culpa da crise econômica é da queda do preço do petróleo. Será mesmo? Como podemos verificar se isso é verdade ou não? Resposta: analisando a cronologia dos fatos. Vamos lá para o período em que Hugo Chávez ainda era vice-presidente da Venezuela. Mais especificamente a partir de 2008. Mas por que a partir de 2008? Porque foi quando ele iniciou uma onda maciça de expropriações e estatizações. Eis as notícias da época. Pois bem, além das estatizações, o governo chavista vinha fazendo uso de uma política de controle de preços e de câmbio desde 2003 para combater a inflação e fazer populismo, sendo que tal política é condenada por economistas. O saudoso Roberto Campos dizia que o controle de preços era um artifício anti-inflacionário tentado sem êxito desde o Código de Hammurabi. Foi objeto do famoso Edito de Diocleciano no ano 301, da era cristã, cujo único resultado foi a escassez de óleo, pão e sal nas províncias. Como as damas balzaquianas, de vida airada, o tabelamento de preços rejuvenesce à medida que se esquecem as experiências passadas. É a teoria dos que não têm teoria. Enfim, o controle de preços sempre foi uma medida digna de governos que ignoravam a ciência econômica ortodoxa, que nunca fez outra coisa que senão gerar escassez de bens e serviços. Agora, contextualizando com o cenário venezuelano, os controles de preços dizimaram o capital das empresas que eram afetadas por eles, pois sem poder reajustar os preços ao ponto de gerarem os lucros necessários, o capital delas diluiu-se. Consequentemente, até o ato de pagar despesas correntes, como os próprios funcionários, se tornou uma impossibilidade. Sendo assim, o próprio Chávez usou essa consequência de seus atos de burrice como pretexto para estatizá-las. O resultado do controle de preços e das estatizações foi a queda dos investimentos e, por tabela, da produção dos bens e serviços dos setores onde essas empresas atuavam, iniciando assim os primeiros desabastecimentos de produtos na Venezuela. Eis as notícias. Observem que todas essas notícias de desabastecimentos e seu respectivo agravamento se deram entre abril de 2012 e abril de 2014. Agora, em quanto será que estava o preço do barril de petróleo nesse período? Com oscilações, mas sempre superior aos $100. E ainda mais, desde 2010 até o pico em março de 2012, novamente com oscilações, o preço do petróleo foi crescente. O preço só começou a cair de fato em meados de agosto de 2014. E o Maduro, vendo isso, o que fez esse gênio da humanidade? Não satisfeito, ainda continuou com as expropriações e estatizações, seguindo o exemplo de seu mestre, acusando os empresários de sabotadores, como todo ditador esquizofrênico. Portanto, é absolutamente errada a tentativa de justificar o colapso da economia venezuelana pela queda do preço do petróleo. A queda do preço do petróleo foi apenas a pá de cal no modelo econômico fracassado e anticapitalista do governo chavista. Ela apenas serviu para acelerar o processo de destruição que já vinha ocorrendo aos poucos desde as estatizações, expropriações e imposições de controles de preços. Como já dito, o desabastecimento de bens e serviços não é uma novidade quando se impõe controle de preços. Em décadas relativamente recentes, onde foi que tal cenário acontecia? Se você disse Brasil, acertou.
Nos governos de Sarney e Collor foram impostos controles de preços para combater a inflação. E adivinhem o resultado. Também tínhamos os nossos próprios sabotadores, tal como os venezuelanos têm hoje. Dos pecuaristas vem colaborando com a população, colocando gado para o abate. Mas uma minoria de sonegadores e especuladores ficou contra a população. Enfim, por favor, vamos aprender com os exemplos históricos. Não podemos nos permitir ser enganados por discursos e vídeos que mascaram as reais causas de um colapso econômico tal como o ocorrido na Venezuela. Se por um milagre, o Castanhari estiver vendo esse vídeo, eu peço, francamente, que você faça outro vídeo ou delete o que fez. O seu vídeo é um desserviço ao Brasil. Você, com quase 10 milhões de inscritos em seu canal, com certeza faz um estrago grande com esse tipo de vídeo. Assistindo esse vídeo, pode ter certeza que milhares ou até mesmo milhões de brasileiros, principalmente os mais jovens, serão levados a ver políticas econômicas como controle de preços e expropriações como algo normal e não como algo a ser condenado. Ainda mais, verão as consequências desastrosas dessas políticas como um ato de sabotagem por parte dos empresários, dos imperialistas, dos reptilianos ou de quem quer que seja. Enfim, era só isso que eu tinha para falar. Um grande abraço a todos.